Olá, o Dois Pontos de hoje recebe os escritores Dimas Macedo e João Alfredo Melo. Dimas Macedo é professor de Direito e membro da Academia Cearense de Letras. Como escritor, sua produção é bem variada, passando pela poesia, crítica literária e temas jurídicos. Já escreveu mais de uma centena de prefácios e apresentações de escritores do Ceará e do Brasil. Dimas é autor de Vozes do Silêncio, A Letra e o Discurso, Faces do Enigma, dentre muitos outros. Dono de uma linguagem limpa e escorreita, fez a primeira reunião de sua expressão lírica em Sintaxe do Desejo. João Alfredo Melo é advogado, professor de Direito Ambiental e consultor de políticas públicas do Greenpeace. Pelo Ceará, foi deputado estadual e federal e, nas eleições de 2008, o vereador mais votado de Fortaleza. Mas mesmo com uma longa carreira dedicada à política e à defesa do meio ambiente, João Alfredo também dedica-se à poesia, já tendo lançado Solitude, Poemas à Flor da Pele e Sol e Girassol, Reversos Amorosos. Fique agora com um bate-papo entre Dimas Macedo e João Alfredo Melo. João, vamos ver o que é que a gente está fazendo na literatura, o que é que a gente tem para esse novo período. O que é que você está lendo? O que é que você está fazendo? Na verdade, eu sou um aprendiz de poeta, né? Não me considero ainda um poeta. Acho que esse é um processo de um aprendizado e acho que você tem muita responsabilidade, para o bem e para o mal, nessa coisa de eu publicar esses escritos, né? E esse é um processo que está muito ligado a essa questão das leituras. Parece que você... É como um pouco quando você passa por um período seco, né? Aqui na nossa caatinga, no nosso sertão, né? As folhas caem, você olha, parece que não tem vida, né? Que sabe o grande capital do delicado curso de tuas dunas, ampulhetas semoventes a marcar o espaço e o tempo de teus nativos? Que conhecem as régias empresas do fluxo diário de tuas marés, a encher e vazar tuas camboas, alegrias perenes de teus curumins? Que pensam os novos Midas desse teu luar prateado, a banhar de luz teu lago grande, pai provedor desses teus pescadores? Que teus ventos, Tatajuba, que levam e trazem teus homens do mar, carreguem para além mar a ganância de tais especuladores. E que as mulheres do litoral, que tecem a vida com bilros e amores, possam gestar uma nova história, nas praias, terras, sem males nem dores. A minha aridez eu sempre resolvo com leituras. Uma coisa que eu não faço é parar de ler, porque eu não consigo viver sem ler. Eu crio mais lendo do que escrevendo. Escrever é sempre o mínimo, é a síntese de tudo que eu estou lendo. Lógico, isso partilhado com a experiência da vida, porque a literatura é muita experiência, né? Eu insisto na poesia porque você anda meio desaparecido como um autor de livro, né? Você disse que não é poeta, mas você é autor de 2 livros, o Solitude, o Sol e Girassol, né? Me lembro desses 2 livros porque eu trabalhei no processo de edição do livro. Esse último você pode mostrar aí para o público. Foi uma edição feita com o projeto gráfico do Geraldo Jesuíno por um selo editorial que eu dirigia com o Nilton Maciel, a editora Códice, né? E a poesia é uma coisa que ele tenta. Eu acho que paralelamente à política e ao direito ambiental, eu acho que a poesia é uma coisa muito forte na sua vida. Sua presença nas livrarias, onde eu sempre encontro você por aí. Eu encontro você muito nos espaços culturais, né? Porque eu não acompanho mais os espaços políticos, eu ando mais mergulhado na minha criação, né? Mas eu não paro de criar. Em 2006 eu publiquei o Sintaxe do Desejo, que é um livro de poemas, mas é um balanço também do que eu fiz durante 30 anos, é uma síntese, né? Esse livro aqui também é uma edição muito caprichada desse gênio das artes gráficas do Ceará, que é o Geraldo Jesuíno, né? E também é um livro de ensaios chamado A Letra e o Discurso. Eram 30 ensaios que eram lidos pelos meus autores, só meus autores da internet, né? Da via eletrônica. Não foram artigos que eu publiquei em revista. Eu tenho me comunicado muito nessa área. São
comentários, são críticas, né? São críticas que foram divulgadas para esse universo. Eu tenho mais de 700 leitores, que são leitores que eu conheço todos, que faço interação com eles, né? Mas Dimas, sobre leitura, né? Você mesmo disse, quando eu ia fazer a comparação com a seca, com o inverno, com o verão e com o inverno, é justamente isso. Eu acho que o período desse recolhimento é justamente o período da leitura, né? E eu penso que eu ainda não chego a esse ponto, mas eu sou completamente apaixonado pelo Manuel de Barros. A subversão que ele faz com as palavras, tá entendendo? A singeleza, mas ao mesmo tempo a profundidade que o Manuel de Barros trata as coisas assim, a desimportância, né? Que na verdade é o que é importante como matéria de poesia. Para mim é o que tem de mais revolucionário, né? Claro que os clássicos você nunca vai deixar de ler, porque os clássicos lhe movem, lhe mobilizam, lhe formam, lhe fundamentam, né? Cecília Meirelles, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, todos eles, né? Carlos Drummond, não precisa nem falar, mesmo o Poetinha também, que é um poetão, né? O Vinícius. Mas eu acho que o Manuel de Barros tem essa coisa, e assim, nos últimos tempos, a gente estava conversando sobre os países lusófonos, né? Tem também uma prosa poética, né? Porque eu acho que o Mia Couto, ali, aquele estilo dele é meio poesia, meio prosa, né? Como se tivesse ali Guimarães Rosa. O Mia Couto, que é o grande escritor, o grande prosador de Moçambique, como romancista e contista, ele paga muito tributo a Guimarães Rosa. Com certeza. No sentido, ele admite isso. Ele admite isso. E o grande romancista de Cabo Verde, outra república de língua portuguesa, do lado de cada África, paga muito tributo também à tradição de Guimarães Rosa. Confesso, né? Não Guimarães Rosa, mas também ao romance fantástico latino-americano, o realismo fantástico, romance latino-americano. Agora, Manuel de Barros é um gênio da linguagem. Ele realmente conseguiu quebrar todo o discurso tradicional e a própria linguagem moderna da poesia no Brasil, né? É um gênio da poesia, né? Ele consegue fazer poesia exclusivamente com linguagem, sem nenhum discurso, né? É uma poesia de fragmentos que é o próprio fragmento da vida, do que é a vida, né? Os fragmentos incessantes que compõem a vida. Essa atividade de ler e de escrever é uma atividade permanente, né, do espírito. Acho que um criador, ele não pode viver sem a literatura, quer dizer, um criador de literatura, ele não pode viver sem a literatura. Eu não consigo respirar, não consigo viver de forma equilibrada, emocionalmente, psiquicamente equilibrada sem a literatura. Eu costumo dizer que, para mim, a literatura é a própria existência, confunde com minha existência, né? Então, o sentido da existência e do meu equilíbrio é a literatura. Sem ela, eu não consigo respirar. As outras coisas aí chegam num segundo plano. Mas, Dimas, eu queria, assim, puxar outra coisa, que você começou a falar dos meus 2 pequenos livros, e já tem aqui algumas matérias para outros mais na frente, que eu acho que tem um papel que você desempenha entre os novos poetas. Eu me considero um novo poeta, não pela idade, mas porque sou tardio, né, na escrita, mas eu acho que há uma geração de poetas, inclusive mais novos do que eu, tá certo? Que você também deu a mão, né? Estou me lembrando aqui do Edmilson, estou me lembrando aqui do Pragmácio, que é até meu primo, tá entendendo? Do filho, né? Nós estamos falando. A geração de 90, na Faculdade de Direito, que era o pessoal lá da Caixa d'Água, né? Da Caixa d'Água e que declamava ali embaixo, nos recitais, né? Do movimento Moleque, né? Movimento lírico, estético e cultural, coordenado pelo Eduardo Pragmácio, deu bons valores. O ano passado foi a Amélia Rocha publicou um excelente livro, foi a estreia do Eduardo Pragmácio, um grande poeta, né? Como também foi a estreia de um contista que ganhou um prêmio, o Sérgio Rebouças, né? Que na área do conto ele segue a tradição dos 2 contistas grandes do Ceará, que vieram antes dele, que é o Pedro Salgueiro e a Tessia Montenegro, que apresentaram ele, né? Ele tirou esse livro pela editora Bestiário do Rio Grande do Sul. Mas esse pessoal passou tudo por você, Dimas. É bom você colocar, porque quando eu comecei
a rabiscar, que eu não sabia se era poesia ou não, eu digo, eu tenho que procurar alguém que já conheça mais o manejo, que tenha mais a técnica e que também tenha acessibilidade. Eu me lembro das primeiras vezes que a gente ia num restaurante de sushi ali na Tiburcio Cavalcante, ali com Torres Câmara, que eu mostrava, porque esse negócio de poesia, no começo você escreve, você sempre teve muito receio, você sempre achou que não era poeta, e eu sempre pensei o contrário, né? Talvez porque você tenha se dedicado com tanta paixão pública, né? O teatro da sua vida sempre foi a política, o teatro, né? Você sempre foi um ator que conduziu muito bem o que você defende de ética e de dignidade no campo da política, né? Talvez tenha tomado, né? Eu consigo ser vários na literatura, você consegue ser vários como poeta, como parlamentar, como cidadão, né? A literatura já tomou completamente a minha vida, eu não consigo mais ser outra coisa. O conto, o romance, a escrita acadêmica, ninguém se mostra. Às vezes no romance, quando é autobiográfico, às vezes há pistas, né, que você vai descobrindo ali uma história, né, Travessuras de uma Menina Má, do Vargas Llosa, ali tem um dado autobiográfico muito forte. Mas a poesia não, ela por essência, você é obrigado a se desnudar. Então tem um certo pudor, né? Você falava do receio, claro que tem um receio de natureza estética, vamos dizer, formal, do ponto de vista da técnica, da insegurança de quem não é poeta. Eu acho que isso vale para os novos poetas que pensam em se lançar, mas eu acho que tem um receio maior, que quando você escreve sobre paixão, sobre amor, sobre perda, não é? Você está se desnudando, né? Assim, o ato de criação é um ato de desnudamento e é um ato de solidão, né? Uma solidão quase absoluta, porque você não tem como interagir. No caso do escritor, isso é clássico, né, na história da arte. O escritor é o ser que mais se isola, porque sem um completo isolamento é impossível a criação. Daí que as pessoas que não conhecem o escritor Dimas Macedo, né, às vezes são dotados de incompreensão muito grande. Eu tenho encontrado pessoas que passam muito tempo sem ver, as pessoas, você não atende telefone, você não faz isso, você não faz aquilo. Te amo sobre todos os lábios e a resina viscosa dos teus seios, pois a vulva dos teus olhos enlaça a sedução invisível dos meus pelos, onde começo a viver e me embaraço, porque me mato de amor quando te vejo. O Dois Pontos volta já, com mais bate-papo entre os escritores Dimas Macedo e João Alfredo Melo. Fique conosco! Para você, a conversa continua entre os escritores Dimas Macedo e João Alfredo Melo. Você falou anteriormente, João, em grandes poetas do Brasil, mas eu lembro que o Ceará também é uma terra que tem excelentes poetas, né? Nós temos aqui no Ceará o exemplo de Francisco Carvalho, um poeta monumental. Temos o exemplo do José Alcides Pinto, né? Grande perda da literatura do Ceará nos últimos 3 semanas, né? Um nome que estava para além de tudo isso, porque um poeta está além, um poeta grande, um poeta que se preza, um escritor, ele está para além da geografia, não existe geografia para a literatura, né? A literatura, ela tem sentido de eternidade. Então nós temos grandes poetas, me lembrei aqui de pessoas que estão vivas militando aqui, o Arthur Eduardo Benevides, né? Pedro Henrique, uma grande referência, né? Sarah o José Teles, né? O José Teles, na minha geração, me lembro aqui, a geração começou com o Grupo Siriará, os nomes de Carlos Augusto Viana, Luciano Maia e de Adriano Espíndola, que são exemplos de poetas que tomaram o Brasil todo para eles, né? E vamos pegar o Ceará como um todo, a linguagem de Patativa. Patativa do Assaré é um monumento criativo. Durante muito tempo a literatura tradicional, a cultura, quis colocar este poeta fora, né, da agenda da literatura, porque essa agenda tinha uma pressuposição que só a erudição podia fazer parte da literatura.
Mas ele provou que era maior do que a erudição. Eu acho que o Plácido Cidade Nuvens teve uma responsabilidade grande, né? De alçar o Patativa. Quando ele escreveu aquele livro Patativa e a Linguagem Fascinante do Sertão, ou quando organizou o Cante Lá, que é o Canto Cá, que é um livro que hoje está com 15 edições, na editora Vozes, que é uma grande editora, ele estava antecipando o Patativa, que se universalizou, né? Como um autor que passou a ser estudado em universidades francesas e inglesas. E aliás, o seu Cariri é riquíssimo, né, nessa área cultural. Eu sou fascinado, né, pelo Cariri todo. É uma terra de criações incessantes, de criações na literatura, e não vamos esquecer a criação da construção do Ceará, a independência é caririense, né? Todo o movimento que fez o Ceará, como a Revolução de 1817, a Confederação do Equador, eram caririenses, né? E aí está a marca, foi a marca que veio e que tomou Fortaleza, uma cidade de uma miscigenação estrangeira muito grande, né? Fortaleza, em essência, é isso. O Ceará é o Ceará, o Ceará é o Ceará do sertanejo de José de Alencar, né? Um livro às vezes esquecido quando comparado com Iracema, mas é um retrato mágico do que foi o Ceará, o seu criatório de gado, o vaqueiro, que são elementos genuinamente cearenses, né? De toda a civilização do couro, né? Então, não só José de Alencar, mas o exemplo de Oliveira Paiva, né? Com Dona Guidinha do Poço, a marca da fazenda, né? O do vaqueiro, da mulher forte, né? Que passa essa mulher forte por quase toda a literatura. Mulher forte é Raquel de Queiroz, né? Mulher forte. Não dá. Que criou mulheres fortes em todo o romance dela. Não existe, com exceção de João Miguel, todos os personagens de Raquel são femininos, fortes. Desde Conceição de Uquins até Maria Moura são mulheres, né? Inclusive as três Marias do romance, né, de Raquel de Queiroz são mulheres muito fortes. As mulheres fizeram tocaram fogo, incendiaram ideologicamente o Ceará na década de 40, nessas três Marias. Uma delas era a Raquel de Queiroz, foi uma grande líder dos trotskistas aqui no Ceará. Isso é uma coisa muito cearense, quer dizer, a mulher forte na literatura, como personagem não só com Iracema, mas de Iracema a Maria Moura, a mulher reina de forma absoluta. E por falar em mulher, eu vou voltar aqui para a Amélia, tá entendendo? Porque eu vou casar a mulher com o processo criativo, com a questão da solidão, né? Porque esse negócio de escrever está muito ligado à leitura, você disse muito bem. Eu tinha escrito alguma coisa na adolescência e depois a vida, a advocacia, depois mandatos parlamentares, e um dia me cai nas minhas mãos o Feijão com Vatapá. E a época que eu era deputado estadual, fazia longas viagens, era o motorista e os livros nas estradas. Eu me lembro indo daqui para Serra da Ibiapaba, para Ibiapina, para Tianguá, para Viçosa, e lendo Feijão com Vatapá, começou a me dar vontade de escrever. E os meus primeiros poemas, você deve lembrar, eram nas costas dos livros de poesia, né? Inclusive do Feijão com Vatapá, né? Então, assim, eu tenho ainda nos meus livros lá na minha biblioteca os facsímiles, vamos dizer assim, o original desse processo. Porque também, porque veja, aí você como professor e que não está tão envolvido nessa, como quem está na arena política, né, nesse contato quase que diário com quase todo mundo, né, você tem esse momento de isolamento. Eu tinha pouco. Então, o meu momento de isolamento era na estrada, era nas viagens, não é? Porque era daqui até chegar lá... Sempre olhando a paisagem, porque a paisagem do Mandacaru, das pedras, a paisagem causticante do sertão, tem uma presença muito viva na sua poesia. É verdade. Também eu acho que contribui aí pelo menos com 30%, intermediando com os poemas de amor, que você é outra temática forte da sua poesia. Essa paisagem cearense é um traço distintivo. Claridade. Que desça sobre mim a noite e em mim habite o vento, renovando as pedras da linguagem. Que sobre mim se instaurem o sopro da memória e o mistério dos astros e tudo mais que eu possa suportar. Que chovam sobre mim espadas de dilúvio, que caiam sobre mim escuridões,
Sou claridade dissipada em tardes de amor e liturgia. Eu tenho essa coisa de me projetar muito na edição. Tá? Eu me sinto muito bem sendo editor. Né? Eu acho que o livro ele não pode mais ficar como ele era anteriormente, um livro feio. Ele tem que pagar tributo à estética, à beleza. Claro. Daí eu fazer a interferência nos livros dos meus amigos, dos meus conhecidos e colocar sempre o selo das edições de Prataria, desde que se faça a coisa com gosto, né? Desde que se faça com um esmero gráfico sem esnobação. O livro tem a beleza que corresponde ao conteúdo do livro. Isso é uma preocupação muito forte. Né? Claro, nos meus 2 livros eu tive ilustração, né? No primeiro foi o Campelo Costa, arquiteto, Solitude, né? Grande desenhista, né? Bico de pena, né? E no segundo, a Eveline, com quem eu fui casado, ela fez toda a ilustração do sol e girassol, né? Não para cada poema, para alguns poemas tem a contrapartida, né? Tem um desenho, né? Então eu acho que esse cuidado é interessante porque faz, hoje tudo é imagem, né? Quer dizer, tudo está voltado muito para a imagem, né? Então eu acho que isso enriquece muito o livro, você ter essa possibilidade, porque acaba também sendo uma interpretação, né? Gráfica, visual daquele seu poema e passa a ser, portanto, mais um poema, né? Então o livro fica mais rico, né? Você, alguns minutos atrás, falou do Mário Vargas Llosa, né? Das travessuras da menina Mar. Aí eu queria parar para fazer um elogio a este livro, né? Trata-se de um dos melhores romances que eu li nos últimos anos. Você não consegue parar. Porque o livro, apesar de ter perto de 400 páginas por aí, ele, em todas as páginas do livro, ele mantém um equilíbrio de criador e de estética impressionante, é uma plenitude de um escritor. Eu acho que quem chega a uma altura que o Mário Vargas Llosa chegou, com as travessuras da menina Mar, pode se considerar realizado como escritor. Né? Eu tenho uma relação assim ambígua com o Vargas Llosa, porque eu detesto o Vargas Llosa político, liberal do Peru, meu conservador e reacionário, e adoro o Vargas Llosa escritor, desde que eu li A Guerra do Fim do Mundo, que é uma releitura que ele faz da Guerra de Canudos, né? Que é um épico fantástico, fantástico. E eu acho que As Travessuras da Menina Mar é interessante porque a partir de uma pretensa ou falsa autobiografia, porque ele diz que não é, mas a gente sabe que tem lá, ele vai desvendando vários momentos, tá certo? Históricos mesmo do século XX, né? Tanto, vamos dizer, no Peru mesmo, da sua terra natal, mas passando por todo o período das guerrilhas, né? Quando Cuba passa a ser uma referência da luta antiimperialista, né? Depois o maio de 68 vai estar presente quando ele está na França lá como tradutor, depois os hippies na Inglaterra, né? Depois no Oriente Médio, depois no Japão já essa civilização high-tech do final do século. Então é um livro impressionante, é um livro impressionante. E o pano de fundo, né? A questão do amor, né? Eu acho que é uma visão do que é o amor, do que pode, uma das grandes visões maduras do que pode ser o amor. A dedicação do personagem, aquele livro muito autobiográfico, a dedicação do narrador e do personagem principal ao amor daquela mulher, né? A menina má que sacaneia a vida toda, que o larga e que volta permanentemente, né? É uma dedicação do amor no sentido mais universal possível. É uma lição de vida. Sofro sua ausência insistentemente presente em minha memória. Qual o tempo de minha saudade? Sofro essa condenação à impotência de um amor estancado. Qual a medida de minha dor? Não. Meus sentimentos se recusam a verter poemas de amores não vividos, de vidas não realizadas. Meu amor não é sutil, nem leveza, nem brinquedo. É força tormentosa de torrente passional.
É vertigem suicida a me arrastar rendido aos penhascos da emoção. É uma borboleta que me seduz, uma paixão que me espanca, uma flor bela que me fere, com sua beleza doída e amorável. O 2 Pontos fica por aqui. Para dicas e sugestões, o nosso endereço eletrônico é 2pontos@unifor.br. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima!